Boa tarde a todos. São 14 horas e 10 minutos. Nós vamos iniciar mais uma reunião desta Comissão Especial de Inquérito. Repito, às 14 horas e 10 minutos, no dia 9 de abril de 2018, no auditório vereador José Nantalabado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Sidney Guedes, relator, Rita Leme, João Carlos Carvalho e Bugalu, membros, declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas, números 5 e 6/2013. Registramos que também se encontram presentes os senhores vereadores Mufid Dorré, apenas o Mufid, que não faz parte da comissão, mas está acompanhando os trabalhos. Rodolfo Roberto Prado está conosco, a Camila e o Luiz Carlos Silva Leme estão também no auditório acompanhando, assinando a lista de presença. Deliberação da ata da reunião anterior. Está em discussão a ata da 3ª reunião desta Comissão Especial de Inquérito, realizada em 2 de abril de 2018. Eu abro o espaço para manifestações dos integrantes da SEI. Ninguém tem nada a declarar. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata da reunião anterior está aprovada. Registro de correspondência recebida. Registro o recebimento do ofício 064/2018 do senhor Marcos Leopoldo Tasca, secretário de Governo da Prefeitura, em resposta ao ofício 8/2018 e encaminhando cópia da seguinte documentação. A portaria 5.175, de março de 2014, que dispõe sobre a nomeação da Comissão de Fiscalização dos Serviços sob gestão da ABBC, que é a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, e das portarias que a alteraram, a saber, a 5.902, de junho de 2015, a 6.008, de 30 de julho de 2015, a portaria número 6.124, de 8 de outubro de 2015, a portaria número 6.299, de 7 de janeiro de 2016, e a portaria número 6.613, de 2 de junho de 2016. Esses documentos estão à disposição. Os senhores integrantes lembram que nós queríamos saber na reunião passada quais eram as pessoas que faziam parte dessas comissões, uma de fiscalização e a outra comissão de avaliação. Então, as portarias com os nomes estão aqui. No decorrer da nossa reunião e nos próximos dias, nós poderemos avaliar se haverá necessidade de ouvir alguém dessas comissões, porque um dos principais objetivos da SEI é, através de documentos e depoimentos, saber se realmente a Prefeitura, quando fez essa terceirização, se ela fez a sua parte ou se ela não fez a sua parte, se ela deixou tudo a cargo da OS. Então, é muito importante essas portarias e a gente ter informações depois detalhadas do trabalho desse pessoal. Está aqui à disposição de todos os membros, quem quiser dar uma olhada, está à disposição. Presidente. Pois não, Bugalu. Eu gostaria, antes de terminar, de, se puder, se tiver essas pessoas que possa vir com a gente, Priscila Tafone de Oliveira, Aline Sabex Gonçalves Domingues. Vereador, o senhor está sugestão de convite? Convite, porque eu recebi uma... Sim, não é o momento, eu vou deliberar no final e o senhor pode repetir os nomes, a gente delibera, ok? Só porque não é o momento... Não, eu fiz a pergunta... Sim, sim, a como gente você abre. É o presidente, se podia receber, dizer agora ou mais tarde. E ele vai sugerir oitiva também, não é? Isso, então, a gente, exatamente. na parte da deliberação, eu abro espaço para o senhor. Olha, vamos à pauta da presente reunião. Atendendo à deliberação havida na reunião anterior, foram convocadas para prestar depoimento perante essa Comissão Especial de Inquérito a senhora Graziele Cristina dos Santos Bertolini, ex-secretária de Saúde de Bragança Paulista. Por favor, pode trazê-la.
Marcelo, melhor depois atrapalha, o pessoal já vai fazer pergunta, fica... Depois eles assinam. Bem-vinda, Graziele Cristina dos Santos Bertolini, obrigado pela presença. Para seguir os trâmites da ceia, eu vou ler um termo de compromisso. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situado na Praça Alves Sabichedi, 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relator, Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento a senhora Graziele Cristina dos Santos Bertolini, RG número 34.432.289, dígito 0, SSP/SP, com 36 anos de idade, casada, domiciliada na Rua Major Joaquim Luiz, 375, bairro Centro, cidade de Mariporã, São Paulo, de profissão enfermeira, a qual declara, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, fazer sobre palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso, do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Casa do Poder Legislativo do município de Bragança Paulista, 9 de abril de 2018. Eu assino agora, em seguida... Ô, Cláudio, acho que tem uma correção. Pois não. Eu resido em Joanópolis, não é Mariporã. Acho que você leu o... Local de seu trabalho, né? Por favor, você pode informar o seu novo endereço? Ou melhor, o seu endereço. O endereço está correto, o que está errado é só a cidade. Ah, aqui só está errado a cidade. Então, o pessoal faz a correção. A rua é essa mesmo, Rua Major Joaquim Luiz, 375, Centro, Joanópolis, não Mariporã. Marcelo, é só fazer a correção para ela assinar. Ok. Obrigado. A única alteração é a cidade, ao invés de Mariporã, Joanópolis, ok? Bom, comunicamos que o seu depoimento será degravado por essa comissão especial de inquérito e irá constar dos autos. O espaço, eu vou abrir o espaço para a pergunta dos senhores vereadores, a depoente, e gostaria de iniciar com o vereador Bugalu, já que ele fez a sugestão de convocar a depoente. Por favor, Bugalu, abra a palavra para o senhor. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente. Bom dia, boa tarde a todos. Eu tenho várias perguntas para fazer. Porque fica à vontade. Nós estamos numa comissão aqui para saber a verdade, para depois a gente julgar, né? Considerando que a presidenta do Conselho de Saúde disse que não tomou ciência das prestações de conta da BBC, queria informar como era feito os trabalhos. A primeira pergunta. Porque veio uma pessoa aqui, ela fez umas perguntas, então eu tenho que perguntar para você. Não, acho que... Posso tratar de você. Claro, não fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer colaborar. Até é importante você ter tocado nesse assunto, porque como eu assisti os vídeos anteriormente, é importante destacar esse fluxo, né? Então, acho que antes de
de falar sobre isso. Eu sou enfermeira de formação, né? Sou gestora da Secretaria de Saúde nas áreas de saúde pública, essa é a minha formação. Anterior a estar em Bragança, eu já estive em outros municípios. Em Bragança, eu cheguei em meados de outubro de 2014, como assessora de gabinete da Secretaria de Saúde, para a coordenação das atividades da atenção básica. Posteriormente, ao final de maio de 15, eu fui nomeada para a pasta para a Secretaria de Saúde. Em relação ao que foi colocado aqui pela presidenta do Conselho, a senhora Graça, e bem colocado pelo senhor, é importante destacar que o contrato de gestão citado por vocês, celebrado entre a Prefeitura e a Secretaria, entre a BBC e a Prefeitura, ele compunha 2 momentos avaliatórios das metas estabelecidas e do montante financeiro a ser aplicado para o custeio das ações. As metas, elas eram definidas conforme pactuações do próprio SUS, né? Não é nós que inventamos. A gente estabelece alguns instrumentos de gestão, como o CISPacto, e outros estabelece ali a meta qualitativa e quantitativa. Então, por exemplo, desde o número mínimo de consultas de pré-natal, desde realização mínima de atividades coletivas, desde a realização de cobertura vacinal. Então, isso era o que estabelecia, e pontuava-se para que nós fizéssemos o repasse da parcela variável que tinha a ver com a qualidade dos serviços. E uma outra comissão acompanhava a execução financeira do contrato. Então, existiam-se 2 comissões. Comissão de fiscalização, que é essa, que olhava os relatórios de produção, levantava-se nos sistemas operacionais do SUS, checava, pontuava e sabia-se a qualidade do serviço em decorrência dos pontos atingidos. Em relação à comissão de monitoramento, né, ou de acompanhamento, conforme está disposta na portaria, essa comissão, eu participei dela de março de 15 até junho, enquanto assessora, e depois eu fui gestora, eu recebia. Era uma comissão que tinha, inclusive, o assento do Conselho Municipal de Saúde, né? A comissão de monitoramento, que avaliava-se mensalmente as contas, e a cada mês produzia-se uns relatórios, e muito me estranhou que esses relatórios não estão partes desses processos que estão ocorrendo entre os de sindicância, que eu tive acesso, e, pelo que eu vi aqui dentro desta comissão, dos vídeos que estão na rede social, nós tínhamos uma representante do Conselho, que era a Terezinha, ela era membro, ela tinha um assento na comissão representando o Conselho, e mês a mês fazia-se a prestação de contas. Desde do momento que eu estava lá, nós repassávamos este relatório para o Conselho, para a Câmara Municipal, inclusive, e a gente cientificava, corria com esses relatórios de acordo com os processos que dele desdobrava. Por exemplo, se houvesse alguma apuração de despesas não concernentes ao relatório, aplicava-se glosa. Se havia algum limite de produção que não tivesse atingido, não se pontuava. Então, o fluxo do processo de trabalho das comissões, ele era um fluxo de trabalho, então, avaliando a produção em loco, entre os aspectos de coberturas, de indicadores, e uma comissão que avaliava a execução financeira de um contrato disposto num documento chamado POA, que está parte de alguns desses processos, que é Plano Operativo Anual, que é onde a gente dispunha sobre a execução. E todos esses relatórios, que são inúmeros, eles foram sempre cientificados ao Conselho Municipal. Existem documentos na Secretaria, inclusive atas que comprovam isso facilmente, e, inclusive, a Câmara Municipal. Tem protocolos que a gente cientificava. Então, era esse o fluxo do processo de trabalho, inclusive com vistas de uma membro do Conselho, segmento dos usuários, porque o assento não poderia ser nem de gestor, até porque nós já tínhamos assento nessa comissão, e nem de trabalhador, porque também já tinha esse assento. O assento era do membro do segmento dos usuários, que era a Terezinha, que eu acho que é a pessoa que, em nenhuma das sindicâncias, ela foi ouvida, e ela era parte desta comissão. A terceira pergunta, que eu já vou aqui, a
senhora deixou a gestão em dezembro de 2016, deixou o resto a pagar? Não, Coisa a pagar? o contrato celebrado pela Prefeitura através dos chamamentos, eles previam sempre o pagamento pré. Então, paga, executa. Então, a Prefeitura, ao final de 2016, quando eu deixei a gestão em 30 de dezembro, nós deixamos pago até 31 de janeiro de 2018. Não existia nenhum outro saldo pendente para pagamento. Qual ano a senhora citou? Oi? Qual ano a senhora citou agora? Até 2017, né? Não, 2017, perdão, 2017, desculpa. 2018 nós estamos agora. 31 de 17, que nós terminamos, findamos em 16, perdão. Só um minutinho. O senhor perguntou se deixou restos a pagar. Isso. E ela fez essa resposta. Eu vou passar mais uma informação do depoimento da Graziela Cristina dos Santos à sindicância. A senhora disse na sindicância que, ao iniciar a sua gestão, a BBC executou o serviço intitulado de Leva e Traz, transporte de paciente 24 horas por dia, que, ao perceber que estava fora do contrato, suspendeu, não sabendo precisar quantos meses ficou na sua gestão, mas que não chegaram a 6 meses. Perguntada sobre a origem dos 8 milhões, foi-lhe apresentado como valores devidos do período de novembro de 2013 a outubro de 2014. Na época da cobrança dos 8 milhões, em meados do segundo semestre de 2016, solicitaram que a depoente fizesse análise e reconhecimento de saldo de novembro de 2013 a outubro de 2014. Vê que existe propriedade de sua interface com a OS quanto ao assunto, a partir de setembro de 2016, conforme documento as folhas 90 dos autos. Ao assumir a gestão, deparou com a situação de que não estavam sendo feitos acompanhamentos previstos em contrato pelas comissões de acompanhamento e avaliação de contrato e de fiscalização. Então, tem duas incoerências aqui que eu queria tirar a dúvida com a senhora. Primeiro, eu queria saber se a senhora assinou esse documento dos 8 milhões de reais no final da gestão, em dezembro de 2016. Acho que já esperava essa pergunta. Na verdade, acho que tem um processo importante do acompanhamento dessa situação de créditos lançados pela BBC, que tem que estar dentro desse processo. Então, só para recapitular um pouco, que eu acho que o que faltou bastante, e aí, como eu vi que o relatório final vai ser a contratação de uma auditoria, e eu acho que é bastante importante, é que, no final do ano de 2015, o Tribunal de Contas fez apontamentos na prestação de contas da BBC, falando sobre a separação do balanço patrimonial. Quando foi em 2015, nós estávamos fazendo o relatório final de prestação de contas, e eu fui retomar essas lembranças, nós havíamos que a entidade tinha lançado um débito no patrimônio contra a Prefeitura. Nós, não acreditando, não entendendo aonde era aquele débito, né, nós solicitamos que a entidade, então, solicitasse para a gente, mostrasse para a gente quais eram os créditos que tinha-se pendente com a Prefeitura. Foi aí, então, como eu disse, que, em meados de 2016, no meio, aproximadamente maio, junho, eles entraram com um pedido de reconhecimento de saldo. Esse pedido todo de reconhecimento de saldo havia sido apontado por nós, que eles estavam lançando o passivo a favor, né, a favor não, contra a Prefeitura, tanto que o parecer do Tribunal de Contas que nós fizemos em 2015, que é o parecer do terceiro setor, ele conta que nós fizemos aprovação com ressalvas. Que ressalvas eram essas? Inclusive, sinalizando que eles tinham lançado pendências sobre nós, entre outras ressalvas, como não recolhimento de impostos importantes daquele processo. Então, no meu depoimento, eles entraram com um pedido, então, fiz essa contextualização para entender que tem muitos outros documentos. Esse processo de solicitar o reconhecimento, ele está tramitando na Prefeitura já desde final de 15, quando a gente percebeu que eles tinham lançado débitos que não estavam previstos em nenhuma prestação de contas. Então, quando eles me mandaram, eu imediatamente mando a análise de todos os pleitos para a comissão de acompanhamento. A comissão minuciosamente fez um trabalho,
me encaminhou solicitando para que eu averiguasse se aqueles débitos lançados eles eram débitos do contrato atual ou se referiam a contas passadas. O que eu atestei, que está aí? Que as notas fiscais que compunham aquele processo de cobrança, elas se referiam a serviços executados no município. O que não ficou claro, e aí eu acho que tem essa interpretação, o meu último despacho, ele não diz para pagar, ele não diz para empenhar, ele não diz para reservar, reconhecendo dívida. Ele encaminha-se para o jurídico para analisar, eu não sei bem como está o texto no ofício, no último despacho, solicitando que ele analisasse a situação apresentada. E tanto foi que não ficou nenhuma situação terminada. Era para poder respaldar a gestão que viria, que tomaria posse, de que se tinha que concluir, analisar, fazer um trabalho contábil mais minucioso, inclusive, do que aquele feito pela comissão, a qual tem todas essas considerações, os apontamentos de valores, de prestações anteriores, que estão nesses relatórios, que eu acho que é importante trazer eles para dentro dessa comissão. Pegar o relatório do ano inteiro de 2015, que é onde aparece já essa situação, os apontamentos do Tribunal de Contas, de 15, o relatório final, que normalmente nós lançamos no site, para poder fazer a conclusão das contas do terceiro setor de 15, para poder entender essa situação que está relatada. Então, concluindo, eu não fiz declaração ou afirmação ou reconhecimento de dívida. Eu continuo afirmando que não foi esse o último despacho dado. Era encaminhar-se ao jurídico para fazer as análises. Até porque eu sou gestora de saúde, mas eu tenho um conhecimento contábil, jurídico, frente a balanços contábeis, que seria impossível para mim reconhecer isso. Eu vou só alinhar o seguinte. Quando a gente fizer a pergunta, a senhora responde a pergunta e depois contextualiza, porque a senhora inverteu o processo. Pelo que eu entendi da pergunta do Bugalu, a senhora disse que não deixou o resto a pagar, certo? Foi isso que o senhor entendeu, vereador? E, pelo que tem na documentação da sindicância, a senhora assinou o documento que era, como a senhora acabou de informar, para o jurídico avaliar. Só que nesse documento que a senhora assinou, tem a assinatura da secretária de Finanças, do pessoal do jurídico daquela época, reconhecendo essa dívida. Então, teoricamente, vocês deixaram uma dívida a ser paga, porque foi ali nos últimos dias de dezembro da gestão. Então, pelo que houve de entendimento da sindicância, embora a senhora esteja explicando qual é a sua concepção, houve esse resto a pagar, porque se acabou o governo e 8 milhões está para ser pago, isso é resto a pagar. Não houve. Então, só contextualizando, não houve. Acho que é importante se apropriar dos relatórios. Você não assinou esse documento reconhecendo essa dívida? Afirmo que não assinei. Assinei um documento encaminhando o processo para ser deliberado e para ser analisado para a Secretaria de Negócios Jurídicos. É o endereçamento do processo. Em nenhum momento esse processo foi encaminhado para a tesouraria, contabilidade, o fluxo de um processo de pagamento dentro da prefeitura. E é importante que se busque os relatórios anteriores, e, inclusive, o parecer conclusivo do ano, que não estão em nenhum desses processos. Ok. Eu queria que a assistência verificasse nos documentos que a gente tem esse documento que a prefeitura encaminhou, salvo engano, na sindicância, para a gente ler o conteúdo dele aqui. Se não for possível hoje, a gente ter acesso a esse documento que eu me referi, que eu vou deixar que o Bugalu continue as perguntas, por favor. Eu só gostaria de fazer todas as perguntas, porque eu sei que a senhora é uma pessoa ocupada, a senhora está lá na Emoji. Não adianta eu deixar outras perguntas, a senhora poder vir. Eu poderia fazer todas as perguntas numa vez só, ou fazeria... Não, cada uma pela responder. A senhora Rosângela Gonçalves, em depoimento nessa CPI, disse que não teve acesso ou não for ofertada à comissão sindicais em outro relatório de prestação de contas. Esse documento existe? É uma pergunta. Como é que é, vereador? Desculpa. A senhora Rosângela, que esteve aqui, em depoimento na nossa CEI, disse que não teve acesso... Ou não, Gonçalves, que esteve aqui na semana passada. Ela é relatora da sindicância. Isso. Ela diz que não teve acesso nas prestações de contas. Esse documento existe? Pois esse documento existe, são esses documentos que são todos os relatórios de prestação de contas
que subsidiam todo esse processo, até para poder fazer análise se as despesas apresentadas em dívida compõem da despesa de rotina ou não. Eles existem, e muito me chamou a atenção, porque a senhora Rosângela Gonçalves ela era membro de uma das comissões na ocasião da minha Eu gestão. vou precisar fazer uma correção, vereador. A afirmativa da relatora foi o contrário. Ela disse que os documentos existem e que a Rita, que será a nossa próxima a ser ouvida, ela, inclusive, colocou os documentos na sindicância. Ela até nos questionou se a gente não tinha tido acesso a esse documento. Então, a pergunta do senhor, eu vou indeferir a pergunta do vereador, porque não foi isso que ocorreu. Ela disse ao contrário. O senhor, se quiser reformulá-la, sem nenhum problema. Tá, tudo bem. No tocante do contrário da BBC, existia a previsão de que um exame, consulta especializada médica seria a responsabilidade do ABBC? Não. É uma pergunta. Isso não é do objeto do contrato, nada da atenção especializada. Nem exames, nem consultas especializadas. Tá. Já que um dos motivos da SEI seriam os exames e consultas parada, conforme constanta os requerimentos da SEI efetuada pelo vereador Fórum, é que você já fez a pergunta. Tá? Você já fez. Então, aqui é o seguinte, é isso que eu queria, eu estava em dúvida disso aqui, já que os motivos da SEI seriam o exame de consultas parada, consta o requerimento que o Tião do Fórum entrou por todos esses motivos, que estava tudo parado. Tá? Eu queria saber com você, parou essas consultas, continuou, você teve muita reclamação que você não sabia, ou então se veio até você e não tomaram a medida que era para tomar? Você entendeu a minha pergunta? Entendi, mas até me desculpa, eu nem sabia que o objeto da SEI era... É exatamente por isso que eu vou interferir e dizer que essa pergunta ela não cabe na SEI, o objetivo não é esse. Por que não? O Tião falou aqui. Não, porque assim, peraí. O objeto da SEI, vereador... Mas o Tião falou aqui no começo da SEI que ele também entrava nessa CEI porque estava muitos exames parados. O que motivou, ele a pedir a CEI. Exatamente. Esses exames parados o motivaram a fazer essa investigação. Ele abriu uma CEI. Tá. E aí o senhor quer saber o que dela? Eu quero saber com ela se realmente estava parado tantos exames, vocês não fizeram nada para continuar pode responder. É isso que eu queria fazer. Então, você não pode referir uma coisa que o Tião entrou. Estou liberando a sua pergunta, vereador. Okay. Então, que são assuntos totalmente contrários ao objeto da SEI. Né? A questão da gestão da saúde na média e alta complexidade, que é a gestão da atenção especializada, ela era da Secretaria de Saúde. Agora, que nós terminamos a gestão, se é essa pergunta, com filas, claro que sim, né? Não só em Bragança Paulista, no Brasil e no mundo. A gente tem uma demanda muito maior do que a gente tem de acesso. Mas acho que esse não é objeto, então, dessa discussão. Né? Mas não era de gestão da BBC, era da gestão da municipalidade. Eu tenho mais duas perguntas para terminar a minha parte. A dívida reconhecida que teria sido assinado foi a aval da Finança e Comissão de Avaliação? Então, não houve assinatura de dívida, não houve reconhecimento de saldo e nem o montante efetivo do saldo devedor, tampouco pela Secretaria de Finanças, porque aí teria algum instrumento financeiro ou contábil, empenho, criação de dotação ou o que seja, e nem tampouco a comissão. A comissão ela fez os apontamentos em todos os relatórios de todos os meses até o final de 2016, apontando as pendências que existiam e a dificuldade no reconhecimento de qualquer que seja o saldo, porque existiam-se muitas ações contábeis a ser analisadas para fazer comparativo de balanços. A última e depois do 8 milhões que eu queria também saber. A BBC respeitou o contrato e cumpriu com as metas qualificativas e quantitativas estabelecidas nesse contrato? No período que eu estive gestora avaliando o contrato de metas, ela cumpria, não na totalidade dos 100% das metas, haviam-se discussões nas comissões, nos comitês técnicos, que exigiam aperfeiçoamento da rede, que envolvia capacitação continuada, melhoria de processo de trabalho, mas, em geral, os principais indicadores que estão estabelecidos, sim. Tá. A última pergunta da minha parte. Você sabia, os 8 milhões que foi reconhecido pela dívida, pela Comissão de Avaliação do Conselho de Saúde do governo, você sabia essa dívida de 8 milhões
que eu fiz pergunta para todos, que depois foi lá, entraram num acordo e esses 8 milhões a BBC devia, mas aí teve uma conversa entre eles e deixaram para lá 8 milhões e a BBC continuou com mais 3 ou 4 meses. É isso que eu queria saber, se você sabe ou não. E eu já quero, de antemão, agradecer a sua presença e muito obrigado pela resposta das minhas perguntas. Em relação a essa situação anunciada de abertura de mão de créditos, eu a vi pela mídia e local e nos momentos que eu tive aqui com os servidores nas comissões. Não sabia que eles tinham aberto mão, o que muito me espanta, visto a todo o processo tramitando de meses, inclusive lançado em balanços oficiais por eles, que são documentos contábeis importantes, né, registrados, inclusive. Obrigado, vereador Bugalu. Como o Bugalu citou a questão do requerimento, no item 9 do requerimento que deu origem a essa SEI, os vereadores que assinaram o documento, existe o item 9, considerando finalmente que a senhora Graziele Cristina dos Santos Bertolini, secretária de Saúde, no período de maio de 2015 a dezembro de 2016, declarou à comissão de sindicância que não havia, por parte do seu antecessor, acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos. Eu vou fazer uma pergunta para abrir para os colegas em seguida. Do seu depoimento agora, a senhora afirmou algo que, ao meu ver, é contrário ao que a senhora disse à sindicância. A senhora está declarando, nas perguntas do vereador Bugalu, nessa SEI, de que houve a fiscalização do contrato. É isso? A senhora tem a oportunidade de corrigir agora. Então, as metodologias de auditoria, Cláudio, elas são diversas, né? Não tem uma receita de como audita contratos e de como se faz acompanhamento. Eu posso responder pelo período a qual eu estive frente à pasta da Secretaria de Saúde, que foi a nomeação a final de maio, não me precisa a data, se é 26, a terminar 29 de dezembro. Existiu uma metodologia, que são os relatórios que munem este processo, que era a metodologia que eu desenvolvi junto com as equipes. Anteriormente, eu não encontrei documentos nesta metodologia que subsidiassem as avaliações e prestações de contas anteriores. Aqui no seu depoimento é o seguinte: ao assumir a gestão, deparou com a situação de que não estavam sendo feitos os acompanhamentos previstos em contrato pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Contratos e de Fiscalização. A senhora mantém isso? Não na metodologia que eu instituí. Não, porque, pelo que eu entendi, quando a senhora assumiu, isso não estava sendo feito. Dali para frente, a senhora passou a fazê-lo, é isso? Então, existem relatórios na Secretaria de Saúde, tanto que são os que... Tudo bem, os documentos a gente sabe quais são. Eu queria que a senhora me respondesse a pergunta. Está bem claro no seu depoimento que, quando a senhora chegou, a senhora entendeu que não estavam sendo feitos acompanhamentos. E, dali para frente, a senhora passou a fazê-lo, é isso? Perfeito. Ok, obrigado. Os vereadores, membros, fiquem à vontade para perguntas. Graziela, minha amiga... Graziela, só uma dúvida aqui. Na sua gestão, a BBC ela executava o serviço de leve trás, né? E que é o transporte de pacientes 24 horas por dia. E você percebeu que estava fora, então, do contrato. Então, na sua gestão, durou mais ou menos 6 meses. Não, fui buscar os registros. Esse serviço ele ficou rodando por 3 meses no período a qual eu estive secretária. Esse não era um serviço que constava do objeto contratual disposto, né, nas metas e objetivos. Do contrato. Esse serviço tinha nas gestões anteriores? Olha, eu não sei, eu não sei dizer para a senhora quando se ele estava fora do contrato, como será que era pago, né, esse serviço assim? Eu não sei dizer para a senhora quando ele terminou, quando ele começou. Eu sei dizer que ele terminou em agosto de 2015. Tá. Sidney? Boa tarde, senhora Graziele, Cristina. Muito bom a presença da senhora aqui. Prestando atenção naquilo que a senhora vem falando aí, uma questão que a senhora informou à comissão agora aqui, que a BBC tinha um montante para receber, correto? E você encaminhou
para o jurídico e você até disse que você fez o encaminhamento para o jurídico e não assinou dizendo reconhecendo. Mas a secretaria reconhece que houve o serviço prestado desses 8 milhões? Então, eu não sei responder isso para você, porque isso, inclusive, faz parte da análise, que tem que ser apurada lá os serviços que foram lançados. Eu não consigo dizer agora, eu não consigo precisar para você agora que serviços eles lançam como extra-objeto ou se eram serviços do objeto do contrato. Eu não tenho essa memória para poder afirmar aqui. Acho que, por isso, precisa-se olhar os documentos protocolados por eles, os balanços, as notas fiscais que acompanham esses documentos, que diziam que serviço, até para eu dizer se são serviços contratuais ou se são serviços extracontratuais. Esses documentos, a senhora, como esteve chefiando a pasta, deve poder informar. Ele deve ter uma duplicidade de documentos. Vou explicar onde eu quero chegar. A secretaria tem cópias de todos esses documentos arquivados e também no Finanças, correto? Ou não? Ou vocês encaminham todos para Finanças? Isso daí são processos assim muito volumosos, são com número de processos. Então, eu acredito, pelo pouco que eu domínio de comunicação interna, administrativa de um setor público, que é um único processo que tem. Tudo que foi se entrando, então, quando eles oficiaram a primeira vez, a gente mandou juntar documentos e provas contábeis, foi para a comissão analisar, a comissão não achou que não tinha fundamentação. Então, tem que olhar o andamento do processo como um todo. Esse, eu garanto que existe um único número, não existe diversos processos. Então, tem um desfecho de tudo isso, né, para poder chegar ao final, que é o que eu imagino que essa comissão, ou outro, a própria prefeitura, tem que analisar ao final para saber se, na verdade, existe saldos contratuais que não foram lançados no momento oportuno nas prestações de conta. Acho que isso que tem que olhar nos documentos. Eu não sei responder o que compõe cada processo, porque são muitos volumes, são bastante volumes. Preciso olhar. Senhor presidente, sem mais perguntas, no final, no momento oportuno, quero deliberar uma ida até a secretaria e até o Departamento de Finanças da Prefeitura para a gente acompanhar esses procedimentos. No momento oportuno, a gente faz essa deliberação. Eu quero registrar aqui no seu depoimento à sindicância. No final da análise, a senhora disse que não fez o reconhecimento da dívida de 8 milhões, conforme folhas de 29 a 31. O que fez nas folhas 31 foi deixar para a ciência da nova gestão que havia apontamento nas folhas de 29 e 30 para verificação e, assim, atestarem a pertinência ou não do débito, conforme folhas 327 a 329 do seu depoimento. É isso. Perfeito. Quem pediu para a senhora fazer esse levantamento? Qual levantamento? Esse que a senhora encaminhou. O fluxo do trabalho da comissão, a comissão ela relata, ela apura e ela encaminha para o secretário Não como comissão, como secretária de saúde. Quem pediu para a senhora fazer esse levantamento e encaminhar para o jurídico avaliar? O trâmite. Normalmente, a gente submete uma matéria que nós temos dúvida em relação à legalidade dela para que o jurídico possa dar seguimento, orientação, até porque, se não me falhe da memória, havia-se despachos anteriores do jurídico. Quando foi a primeira vez para que eles se pronunciassem, eles retornaram dizendo que faltava, acho que, algum elemento. Eu não vou também saber não vou nem entrar no fluxo, no rito processual, acho que podia levantar isso. Como secretária de saúde, não caberia apenas a senhora dizer, ou informar, ou documentar se a OS prestou ou não o serviço? Eu não tenho todos esses elementos na mão, sobretudo porque o período a que se refere débitos são períodos a qual eu não estive nem na Secretaria Municipal de Saúde de Bragança. Nesse período que a senhora esteve, não houve esse débito nem esse serviço de leve trás? Não. Aí você está voltando, você está perguntando... Estou voltando. Então, em relação ao serviço de leve trás, ele aconteceu
por 3 meses da minha gestão. 3 meses. Isso. E Mas ele não constava do contrato. Não constava do contrato. Certo. Vereador João Carlos, o senhor tem alguma pergunta? Não? Eu preciso da comissão de fiscalização e avaliação. Onde que está o documento? Oi, não entendi. Como eu já estava no meu grupo de perguntas, o vereador João Carlos, eu fiz todas as perguntas para terminar. Mas eu gostaria que você reforçasse. Eu acho que se você tem que perguntar, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, para depois a gente analisar e esperar o relatório e nós ver o que foi e o que não foi. Nós temos que fazer um relatório que seja ampla e dignidade de tudo que aconteceu. O período da senhora foi 2015, né? 2015. Maio de 15 a dezembro de 16. A portaria número 5.902, de 10 de junho de 2015, ela faz alteração dessa comissão. Dispõe sobre a nomeação de comissão de fiscalização dos serviços sob gestão da BBC. Os integrantes são os seguintes: Mariane Borges Banfi, Ana Paula Toledo Silveira, Márcia Cristina de Andrade, Rosângela Guimarães Rezende, Marilene Lima de Araújo, Márcio Aparecido de Oliveira, Cristiane Chiarone Vidiri, Fabiana Débora Ferreira dos Santos, Flávia Vasconcelos Corralo e Juliana Valéria Aparecida Bianchi Soato. Essa portaria ela foi publicada em 10 de junho de 2015, já era o período que a senhora era secretária. Vou fazer uma pergunta direta, gostaria de uma resposta direta e, em seguida, a senhora, se quiser fazer a contextualização, fique à vontade. Esta comissão lhe apresentou algum relatório de esses serviços estarem sendo cumpridos ou não? A senhora, essa comissão, nomeada pelo senhor prefeito à época, Fernão Dias da Silva Leme, ela fez essa fiscalização e lhe apresentou algum relatório? Essa comissão que o senhor está se referindo, ela é uma comissão técnica. Sim. Ela é uma comissão, em sua grande maioria, de servidores efetivos da Secretaria em áreas estratégicas, e ela acompanhava em loco a execução do serviço. Foram feitos apontamentos, sim, de serviços que não estavam a contento, de indicadores que nos preocupavam, tinha diversas questões, eu não sei precisar quais, e todas elas eram objetivo de reuniões técnicas para poder orientar. Esse é o trabalho técnico, é o trabalho da cogestão. Então, a gestão ela sempre foi da Secretaria de Saúde, à medida que eu vou no serviço de saúde, eu vejo que, por exemplo, eu estou com uma baixa cobertura vacinal, eu preciso começar a estabelecer estratégias ali, né? Então, essa é a discussão do dia a dia. Foram, sim. Se nós não tivermos esses documentos, eu, no momento oportuno, quero deliberar para a gente solicitar os relatórios apresentados por esta comissão específica, ok? O espaço está aberto para, se mais algum vereador quiser fazer alguma pergunta. Caso contrário, eu vou encerrar a oitiva da ex-secretária. Okay, não? Graziela Cristina dos Santos Bertolini. Tem alguma coisa que a comissão não lhe perguntou, que você acha importante constar nessa comissão especial de inquérito? Fique à vontade. Eu acho que é importante destacar que todos os... Eu fico bastante espantada com a CEI neste momento, né, visto que esses relatórios todos, ele havia sido entregue anteriormente aqui na casa, né, e o presidente da ocasião, acho que é o mesmo, se não me falha a memória, do período atual, e aí estão motivada tão tardiamente, né, passar tanto tempo, acaba que a gente fica até com lapso de memória para poder reviver alguns detalhes, né, importantes. Dizer que eu não faria reconhecimento de dívida sem qualquer aval contábil de balanço que provasse exatamente
que aqueles débitos e aquelas lotas lançadas não haviam sido lançadas anteriormente, nenhuma outra prestação de contas. O que fiz foi me certificar de mandar para a Secretaria das Leis, né, para que pudesse orientar o fluxo do processo de trabalho, dizer que nós deixamos pago a BBC até 31 de janeiro de 17, né, dizer que também chegou ao meu conhecimento que ela permaneceu, acho que por mais 10 meses. Acho que é importante, como eu disse, cada um ter uma metodologia de relatório de prestação de contas, olhar outras metodologias também é importante, e me colocar totalmente à disposição. Acho que tem muitos elementos de um processo histórico, né, uma série histórica de fatos e de demandas internas da prefeitura que tem que ser levantadas, e não um recorte das últimas semanas do governo, que tinham como, e todo mundo que trabalha no poder público sabe que você quer deixar as coisas mais documentadas possíveis, né, e finalizar, fazer relatórios de fechamento de ano, para poder subsidiar, já que nós perdemos a oportunidade de fazer um processo de transição mais democrática e poder instruir, inclusive, todos os outros volumes processuais que tem lá, que eu acho que deve ser afeta a essa SEI. E agradecer as palavras finais, me colocar à disposição. Bom, a gente agradece a sua presença. Eu vou lhe tirar uma dúvida. Qual o motivo dessa comissão especial de inquérito estar sendo feita agora? O principal motivo é que, para uma SEI ser aberta na Câmara, ela precisa de um número mínimo de assinaturas de vereadores. Durante o governo que a senhora fez parte, foi-se tentado por 2 vezes e não se conseguiu o número mínimo, que seriam 7 assinaturas. Como, naquela oportunidade, a Câmara não conseguiu as 7 assinaturas e voltou à tona toda essa história de OS, de novas OS e tudo mais, neste momento, os vereadores 15 assinaram pela SEI. É só por isso que está sendo feito agora. Até concordo com a senhora que seria mais oportuno se tivesse sido feito naquele momento que surgiram as dúvidas. Porém, naquele momento não se conseguiu as assinaturas necessárias. O próprio Ministério Público tem cobrado uma posição da Câmara para que a Câmara faça o seu trabalho, que investigue. Se chegar no final, ouvindo vocês, todos os documentos, e entender que não houve esse problema, o relator vai apresentar isso. Se ficar comprovado, apresenta-se no outro sentido. Então, é por isso que a gente não teve, naquele momento, a situação. E, quanto a outras situações relacionadas às perguntas aqui feitas, eu vou deliberar no momento oportuno a esses relatórios das comissões, em especial do período da ex-secretária. Muito obrigado, ex-secretária. Um grande abraço para a senhora. Cadê o meu roteiro? Tá, esse aqui já é o dela. A assistência pode trazer a próxima depoente, a senhora Rita de Cássia Pereira da Silva, servidora da Prefeitura de Bragança Paulista. Até o banheiro, Cláudio. Dá um tempo aqui para mim.
Eu solicito a presença dos vereadores Bugalu e João Carlos Carvalho para continuar a oitiva a senhora Rita de Cássia Pereira da Silva, servidora da Prefeitura de Bragança Paulista. Registro a presença do senhor Valdir de Oliveira, acompanhando os trabalhos desta Comissão Especial de Inquérito, e, neste momento, a chegada da vereadora presidente da Câmara, Beth Chedi. Neste momento, faremos a leitura do termo de compromisso. Rita, por favor, eu gostaria que a senhora prestasse atenção. Se tiver alguma informação que seja necessária corrigir, a senhora nos alerta. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situado na Praça Alves Sapchedi, 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas número 5 e 6/2013, na presença de todos os vereadores, compareceu para prestar depoimento, todos os vereadores, componentes desta Comissão Especial de Inquérito. Compareceu para prestar depoimento a senhora Rita de Cássia Pereira da Silva, RG número 14539-435 SSP/SP, com 60 anos de idade, solteira, domiciliada na rua Capitão Basílio Vieira da Silva, número 41, no bairro Padre Aldo Bolini, neste município de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, de profissão servidora pública municipal, a qual declara, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso, do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Casa do Poder Legislativo do município de Bragança Paulista, 9 de abril de 2018. Eu assino agora e a senhora em seguida. Alguma correção? Ok. Comunicamos que o seu depoimento será degravado por esta Comissão Especial de Inquérito e irá constar dos autos. O espaço está aberto para pergunta dos senhores vereadores a depoente. Eu poderia entregar um documento? Sim, por favor. Então, esse daqui é o meu depoimento que eu dei na sindicância do município. Tá. Então, eu reafirmo tudo que está aqui. Ok. Certo? Ok. Doutor Renato, pode se anexar normalmente, que é uma cópia do que ela disse na sindicância. Ela está entregando que ela quer reafirmar todos os termos. Tem também, mas ela quer reafirmar. Ok? Certo. Mas Acho que vocês já leram esse depoimento, não? Sim. Então, eu reafirmo tudo que está escrito aí. A gente a chamou aqui para tirar algumas dúvidas somente, realmente em cima do que a senhora declarou para a sindicância, ok? Vereador Sidney Guedes, a palavra está com o senhor. Boa tarde, Rita. Boa tarde. Feliz com a sua presença aqui para nos ajudar nos nossos trabalhos aqui. Vou chamar de Rita, apesar de ser Rita de Cássia Pereira da Silva, mais conhecida como Rita ou Ritinha na Prefeitura.
São questionamentos que, apesar de você ter feito o depoimento na sindicância, mas seria bom a gente dialogar um pouquinho aqui, até mesmo para esclarecer alguns fatos. Gostaria de saber se a senhora conheceu todos os recursos, todos os andamentos da BBC, e os que passaram pela sua mão para a conferência, mesmo para encaminhamento ao financeiro, partia de você para ir para finanças antes ou não? Não. Mas você tinha conhecimento, o seu setor que fazia as conferências? Não. Era feito pela Comissão de Avaliação da Secretaria da Saúde. Sim, mas Depois não tinha que passar pela contabilidade? Não. Mas tinha uma funcionária lá, a senhora Rosângela, inclusive era para vir depor hoje, mas pelo jeito não vai poder comparecer. Então, veja Ela bem. era funcionária e estava como chefe de divisão, correto? Certo. Rosângela Rezende. Rosângela Rezende. Então, quando iniciou-se o contrato, acho que se você ler o meu depoimento, você vê que ele vem detalhando o que aconteceu desde 2013, que, na verdade, teve 2 comissões de avaliações, né? Teve uma época que essa comissão não atuou, que foi na época do secretário do Frei Bento, o nome dele é Eurico, né? Eurico. Então, a gente ficou praticamente 7 meses sem essa avaliação da comissão de avaliação. E o contrato de gestão que o município assina, ele tem 2 comissões. É uma comissão que avalia a parte técnica e a comissão que avalia a parte financeira. Não somos nós, da Secretaria de Finanças, que avaliamos isso. É a própria comissão instituída pelo contrato. E a senhora está afirmando que chegou ao seu conhecimento que nesses 7 meses do Frei Bento não houve a atuação dessa... Não houve essa conferência. A senhora sabe dizer por quê? Lhe disseram alguma coisa? Alguma justificativa apresentada da sua área? Não. Ok, obrigado. Sidney? A respeito do famoso 8 milhões, que está sendo muito falado, muito noticiado, a senhora tem algo a dizer sobre esses 8 milhões? A senhora tem conhecimento? O que a senhora pode nos ajudar naquilo que a senhora conhece dentro da secretaria? Já não vou nem dizer como servidora, mas como cidadã, que deve estar indignada também, né, por parecer um valor tão alto como foi cobrado do município. Para mim foi surpresa quando disseram que a gente devia esses 8 ou 9 milhões de reais ainda mais para a BBC, né? Agora, vou deixar uma pergunta para os nobres vereadores. Se vocês tivessem 9 milhões ou 8 milhões para receber, vocês renunciariam? Jamais. É uma boa pergunta, mas hoje, Rita, hoje nós perguntamos e você responde, por gentileza. Mas é pertinente, né? Pertinente. Aqui no seu depoimento... Posso só encerrar a última? Por favor. A senhora teve conhecimento se alguém da equipe da contabilidade, a própria senhora Rosângela, sofreu alguma pressão de pessoas superiores para aprovar algum procedimento lá dentro da finanças, para chegar a esse montante? Olha, essa parte a gente não acompanhou, certo? Então, eu desconheço esse fato, que ela recebeu algum tipo de pressão, certo? Esse fato eu desconheço realmente. Estou satisfeito, senhor presidente. A palavra está aberta aos demais membros da comissão. Liga o microfone, por favor, Bugalu. Boa tarde, Rita. Você sabe que nós temos uma admiração muito importante com você. Eu conheço você desde outros carnavais. Eu sei que você é uma pessoa honesta, transparente, e veio aqui para falar, para ajudar nós a ver o que está errado, o que está certo. Eu acho que o Cid Guedes já fez a pergunta, mas eu gostaria de reforçar. Você esteve no Supervisor de Divisão de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, percebendo o problema desde a prestação de conta de 2013 e 2014. É isso? É isso. Passaram o saldo positivo nesse exercício para outros estranhos, apontamento no final de 2000 a dívida, e novamente nós voltamos à dívida de 8 milhões de reais. Você
na época, você ficou sabendo que tinha uma dívida com a BBC desses 8 milhões e que informaram para você que tinha que pagar a BBC e, de uma hora para outra, veio de mão beijada cancelando essa dívida. Alguma coisa tem. Sempre eu vou falar isso em microfone, porque ninguém vai perdoar uma dívida de 8 milhões assim de uma hora para outra. Você tinha alguma... A minha pergunta é isso. Você estava ciente dos 8 milhões? Não. No seu depoimento, à sindicância, a senhora disse que em 2013 e 2014 foi passado de saldo positivo de um exercício para o outro, significando que valores de um exercício puderam ser reprogramados para o exercício seguinte, o que já indica estranheza o fato de ter ocorrido, sido apontado somente no final de 2016, uma dívida do vulto de 8 milhões. Então, a senhora sabia. Eu reafirmo. A senhora reafirma isso aqui. Reafirmo isso daí. Então, o senhor quer refazer a pergunta? A pergunta que eu fiz, a senhora sabia que a prefeitura devia 8 milhões para a BBC? Que tinha essa... Que tinha essa dívida. Que essa documentação que foi apresentada lá. Porque aqui nos termos da sua declaração, como a senhora falou que reafirma o que está aqui, então eu vou entender que a senhora tinha conhecimento dos 8 milhões. Os documentos chegaram na sua área lá, comprovavam que eles estavam deixando para o outro exercício. Não. Não? Não, porque o que acontece no fechamento das prestações de contas que a gente lança no site do tribunal, o que o tribunal fiscaliza é recurso repassado e prestado contas. Por exemplo, eu repassei 50 milhões e prestou conta de 50 milhões, ele é fechado dessa forma e vai para o site do Tribunal de Contas. Então, se ficou saldo a pagar, não aparece nesse documento. No início, eu não tinha conhecimento nenhum, não, dos 8 milhões. Não, a gente não se refere ao início. Vamos... eu vou refazer aqui essa parte do depoimento dela. Só um minutinho, vereador. Está bem aqui. A senhora está ouvindo bem? O som está dando para... que a gente fala aqui, não sabe se está chegando certinho aí. Eu vou reafirmar aqui, a depoente disse que reafirma todos os termos dessa sua declaração à sindicância e que aqui, nesses termos, em uma das passagens, diz o seguinte: da ciência sobre o conteúdo dos processos administrativos acima mencionados, para a depoente, a declarante passou a informar que, na época da assinatura do contrato de gestão com a BBC, ela não era conselheira titular, mas sim suplente, que as prestações de contas de novembro e dezembro de 2013 acompanhou como servidora de finanças, observando que o contrato não estava sendo executado como deveria ser um contrato de gestão, que em 2013 e 2014 foi passado saldo positivo de um exercício para o outro, significando que valores de um exercício puderam ser reprogramados para o exercício seguinte, o que já indica estranheza o fato de ter ocorrido, sendo apontado somente no final de 2018, uma dívida no vulto... 2016, no vulto de 8 milhões. Em janeiro ou fevereiro de 2015, já como conselheiro titular, mesmo não tendo participado da primeira reunião ordinária do ano 2015, do Conselho de Saúde, foi informada que não houve aprovação das contas da saúde de 2014 por questões conflituosas em relação à prestação de contas da BBC, havendo três ou 4 votos a favor e os demais se abstiveram de votar. É isso. Alguma dúvida mais? Não, mas aqui ela está dizendo o seguinte: se é o depoimento dela, Rita de Castro, dia 4 de setembro, servidora de divisão de contabilidade, secretária do Ministério de Finanças, observou problemas desde as prestações de conta de novembro de 2013, que 2013 e 2014 passaram o saldo positivo, um exercício para outro, estranhando apontamento no final de 2016, uma dívida de 8 milhões de reais. Foi informada que não houve aprovação de conta de saúde de 2014. É o que eu acabei de ler. Então, mas aqui, as questões faltam de informações é clara e detalhada das contas. O problema com o contrato da BBC com o terceiro, depois de análise crivo das ações da BBC, seria da responsabilidade das comissões de avaliação, uma técnica assistência de outra técnica. Até onde vai seu depoimento aqui, que eu não... Não, mas qual é a dúvida que o senhor tem?
se ela sabia que tinha 8 milhões para a BBC pagar, aliás, vice-versa, para a prefeitura pagar para a BBC. Por favor, Rita, responda. Não, eu não sabia. Ok. Desde que quando eu fiquei sabendo, depois que... Ok. Ela menciona aqui que tinha saldo positivo do orçamento do município. Aí depois ela estranha o fato Não, aqui- dessa dívida de 8 milhões, Aqui certo? você lê um depoimento e está aqui outro. Mais algum vereador tem perguntas? João Carlos? Não. Rita? Não. Sidney já fez? Mais alguma, Bugalu? Não, para mim está... João Carlos? Eu tenho uma. Obrigada, doutor. Obrigada. Rita, a comissão de avaliação, comissão de fiscalização dos serviços sob gestão da BBC, nomeada pelo ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme em 2014, tinham as seguintes pessoas: André Augusto Leme Sanches, Ana Paula Toledo Silveira, Márcia Cristina Andrade, Marília de Cássia Ferreira Faria, Marilene Lima de Araújo, Márcio Aparecido de Oliveira e Maria Isilda de Lima Magalhães. Essa que foi nomeada... Acho que essa comissão Essa de foi cinco- a inicial, É, a né? inicial, 2014. E aí eu vou passar para a outra, que foi em 2015. 2015 já era... O Eurico foi nesse período até 2015, quando entrou a Bertolini, certo? É que são várias portarias. Tem uma outra aqui que essa é 10 de junho de 2015, depois foi mudada para 30 de julho de 2015, Mariane Borges Banfi, Ana Paula Toledo Silveira, Eliana de Toledo Oliveira, Rosângela Aparecida Rodrigues Gonçalves, Marilene Lima de Araújo, Márcio Aparecido de Oliveira, e a última aqui é de 8 de outubro de 2015, que ele modificava sempre, colocava um ou outro membro a mais. E o que eu queria confirmar de você é o seguinte: a comissão que não apresentou o relatório nesses 7 meses que a senhora citou é do período do Frei Bento, é só essa. Porque nós tivemos, antes do Frei Bento, outra secretária de saúde do município. Foi do Frei Bento, depois veio A Estela. Na época da Estela, a senhora tem conhecimento se essa comissão apresentou relatórios lá? a Estela foi antes. A Estela foi antes. Olha, o contrato, desde o início, ele teve assim, uma dificuldade de ser avaliado, né? Tanto pelas comissões como quando a Grazi entrou, que quando o Frei Bento veio para melhorar, ele também não apresentou os relatórios, depois a Grazi veio para ela com a Andreia, de Finanças, que montaram esses relatórios com as comissões. Então, a partir daí, eles começaram a fazer esses relatórios mensais. Certo. Isso, Depois que entrou a Grazi. depois que ela melhorou os relatórios, ela deixou mais visível os relatórios, certo? Uhum. E, nesse período de 7 meses do Frei Bento, não foi produzido e apresentado nenhum relatório de acompanhamento, é isso? Aqui no seu... Relatório mesmo, consistente, eu creio que não. Só A gente fez os fechamentos pelo repasse e pelas prestações de contas. Tá certo. Tem mais alguma coisa que a gente não te perguntou, que você gostaria de acrescentar no seu depoimento? Fica à vontade. Bom, eu queria perguntar aos nobres vereadores, uma vez que o Tribunal de Contas considerou o contrato principal irregular, se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver que está irregular, porque a SEI não foi aberta antes. Vou explicar para a senhora. Quando o Tribunal de Contas considerou esses contratos irregulares, levou em consideração que a administração não fez um chamamento público, não fez uma licitação. Apenas uma empresa foi qualificada, no caso, a OS e a BBC. Naquele momento, tanto a administração quanto a OS apresentaram defesa que foi recusada pelo tribunal e ele manteve o entendimento de que, como não houve chamamento público, não houve
a licitação, então, o que veio depois disso é irregular, o contrato é irregular. O que é que o tribunal faz? Ele comunica à Prefeitura, comunica à Câmara, e quais são as providências possíveis nesse caso? É o que a Prefeitura fez, abrir sindicância. Ela abriu sindicância, com o término dessa sindicância, nós estamos agora fazendo esta investigação. Antes não foi feito por quê? Eu expliquei há pouco para a Graziele. Para se abrir uma comissão especial de inquérito na Câmara, são necessárias 7 assinaturas, ao menos. E, naquele momento, a vereadora Gislene Bueno tentou, conseguiu 3 assinaturas, o próprio Paulo Mário também tentou, conseguiu apenas 2 ou 3 assinaturas, e por isso não foi possível que o Legislativo fizesse essa investigação, mas agora nós tivemos 15 assinaturas e o trabalho está sendo feito, um pouco tardiamente, mas está sendo feito. Muito obrigado, viu, Rita? A senhora está liberada. Sim, muito obrigado pela sua presença. Dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, aos nossos trabalhos de hoje, a senhora Rosângela Guimarães Rezende, ex-servidora da Prefeitura de Bragança Paulista, ela também foi convocada para depor hoje, mas eu tenho aqui uma documentação da assistência da casa sobre o que aconteceu. Presidente, ela trouxe uma... Eu vou apresentar as informações. Nós fizemos a intimação e tem uma certidão assinada São 2. Uma assinada pelo Marcelo Martins, especialista em gestão legislativa, e a outra pelo Paulo da Silva Pinto, que é motorista, agente de serviço de transportes. Certidão. Eu, Marcelo Martins, especialista em gestão legislativa, certifico que, na presente data, tentei manter contato telefônico com a senhora Rosângela Guimarães Rezende, com o objetivo de encaminhar intimação expedida pela Comissão Especial de Inquérito, criada pelo requerimento número 68/2018, e ao ligar para o número de celular dela, fui atendido pela senhora Elizabeth, prima, a qual informou que a senhora Rosângela trabalha de segunda a sexta-feira no município de São Paulo e que não é possível manter contato por telefone diretamente com ela nesse período. A senhora Elizabeth disse que a senhora Rosângela poderia ser encontrada na residência no sábado ou no domingo. Por ser verdade, firma a presente certidão, Casa do Poder Legislativo, 3 de abril de 2018, Marcelo Martins, especialista em gestão legislativa. Daí, o motorista foi no final de semana até a casa dela. E tem a certidão. Eu, Paulo da Silva Pinto, agente de serviço de transportes, certifico que no sábado, dia 7 de abril de 2018, por 2 vezes, sendo a primeira no período das 8h30 às 11h e a segunda no período das 12h às 14h, compareci à Rua Vicente Moreto, 155, no Jardim Vista Alegre, neste município de Bragança Paulista, com o propósito de entregar à senhora Rosângela Guimarães Rezende intimação expedida pela Comissão Especial de Inquérito em funcionamento na casa, criada pelo requerimento número 68/2018. Certifico ainda que não obtive êxito em localizar a intimada nas 2 tentativas, razão pela qual liguei para o número do celular dela e fui atendido pela senhora Elizabeth, prima, a qual informou que a senhora Rosângela está no estado do Espírito Santo, acompanhando o pai, que, segundo ela, se encontra em grave estado de saúde, informando ainda que o retorno da senhora Rosângela está previsto para quinta-feira dessa semana, dia 12 de abril. O referido é verdade, motivo pelo qual firmo a presente certidão. Casa do Poder Legislativo, 9 de abril de 2018. Paulo da Silva Pinto, agente de serviços de transportes. Antes de passar a palavra para os senhores vereadores, eu gostaria de ouvir o Renato Pessoa Manucci, procurador jurídico da Casa. Em casos como esse, qual é a orientação do jurídico? Renato, por favor. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, como os senhores bem sabem, já foram orientados, a Comissão Especial de Inquérito ela tem, de fato, poderes de investigação típicos da autoridade judicial.
No entanto, a condução coercitiva de testemunhas, ela, por força da Lei 1579 de 62, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, ela depende de uma autorização judicial, né? No caso, ao que parece, que foi lido pelo presidente, a testemunha não foi efetivamente intimada. E isso é um dos pressupostos para que seja conduzida coercitivamente. Mas também do documento que foi lido, foi possível notar que ficou no ar uma informação de que ela não estaria na cidade nesse período, até quinta-feira próximo. Com vistas nesse fato, acredito que seria recomendável que a comissão deliberasse sobre uma nova oitiva, né, até alertando o motorista que for cumprir a diligência, para se certificar de todo o ocorrido, e se persistir essa situação de empurra, que não sabe, não localiza, isso pode ser caracterizado como ela esteja se escondendo, fugindo da intimação, e aí foi o caso buscar a comissão deliberar também por buscar a via judicial, buscar o meio de um mandado de condução coercitiva, e aí o juiz ordenando, ela teria que comparecer obrigatoriamente. Em tese, é esse o panorama que se apresenta para a comissão. Aí cabe aos senhores deliberarem e tomarem uma posição, se vai insistir ou se vai direto para o judiciário. Eu acredito que o mais recomendável seja isso. Eu também. Obrigado, Renato Pessoa Manucci, procurador jurídico. Eu, como presidente dessa comissão, gostaria de deliberar com os colegas a gente persistir na intimação dela por mais uma semana, já que ela disse que dia 12 estará de volta. Os senhores concordam? Também concordo, porque, Concordo, presidente. Como o nosso ilustre advogado falou, não chegou nas mãos dela por problema que ela está fora do Estado de São Paulo, né? Então, nós gostaríamos que tentasse trazer ela para segunda-feira, porque quinta-feira está aí, segunda-feira seria o dia de nós poder ouvir ela. Então, a gente tentar intimá-la mais uma vez, ok? Deliberação aprovada pela comissão. Senhor presidente, Pois não. queria sugerir à comissão que deliberasse, se possível, fazer uma diligência na secretaria para termos conhecimento da documentação lá arquivada. Se houver a possibilidade dos demais membros puderem comparecer. Então, já vamos passar para esse próximo item, definição da pauta da próxima reunião, já. Por favor, repita a sua proposta, vereador. Gostaria que fosse feita uma diligência com a comissão na Secretaria de Saúde para averiguarmos pessoalmente documentações arquivadas naquela secretaria para ver o que nós vamos precisar para trazer, para ressuscitar e trazer a essa casa. Nós ainda temos... vereador, porque vários assuntos que foram já citados aqui têm a ver com algo que está lá arquivado lá. Eu acredito que ainda existem algumas oitivas a serem feitas, que a gente vai deliberar, mas a proposta do vereador está... Vamos colocar em deliberação. Nesse caso, essa diligência seria o senhor e mais alguns membros ou toda a comissão? Então, ficaria a cargo da comissão, dos demais pares, né? Eu gostaria que tivesse todos, mas se não tiver a possibilidade, por causa das agendas, pelo menos de 2 a 3 vereadores seria viável para estarmos nos dirigindo até lá. Renato, essas visitas têm validade sendo parte da comissão ou tem que ser integral a comissão? Eu posso deliberar que X membros façam, em nome da comissão, essa diligência? O ideal seria que toda a comissão vá, né? Porque é a comissão de investigação que está envolvida nesse procedimento. Agora, a comissão pode deliberar também, não há uma restrição regimental, ou mesmo na lei orgânica, sobre essa possibilidade. Olha, Sidney, eu acho que ainda é muito cedo, mas se o senhor insistir, eu posso deliberar aqui com os colegas. Não, fica a critério de Vossa Excelência, juntamente com os demais pares, deliberar sim ou não. Eu vou acatar o que os nobres pares nos orientarem. Presidente, eu também gostaria de protocolar um documento que está aqui nas minhas mãos. Não, mas a gente precisa deliberar isso Tá, primeiro. tudo bem. Aí, em seguida, eu vou abrir a palavra. Por isso que eu queria um tempo para a gente até ir lá, sim. porque esse documento é muito importante. Então, essa ideia do relator Sidney Guedes de fazer já agora essa visita, o senhor
imagino que seja melhor em outra oportunidade. Na minha opinião, sim, que é muito cedo ainda. Agora, nós temos uma comissão. Seria o meu voto sim, o meu voto não. Não, aí tudo bem. Seria favorável, eu vou também. Eu acho que... Não, mas só um minutinho. A Rita, eu e o vereador Bugalu, nós estamos na ideia de deixar um pouco mais para frente. O vereador João Carlos, no início, também nessa ideia. O vereador, tudo bem, a gente deliberar sem um problema, pouco mais vereador. para frente. Nesse momento, a Fique gente tranquilo. não vai fazer essa diligência ainda, porque, aliás, nós precisamos ouvir outras pessoas. Exatamente. Mas a sua ideia é muito boa e futuramente será deliberada, ok? E nós vamos ouvir, Obrigado, se presidente. Deus quiser. Consulto os senhores vereadores sobre a existência de propostas quanto à pauta da próxima reunião da Comissão Especial de Inquérito. A palavra está com o senhor, Bugalu. Recebi aqui uma ata, eu gostaria de passar para vocês e eu gostaria de ouvi-lo. Essas 3 pessoas que já no dia do ano de 2017, aliás, eles estão pedindo o fim, enfim, esclarecimento do fato de entender que a comissão existe a irregularidade que leva a opinar por arquivamento do processo. Como é que é? Por gentileza, arquivamento do processo lá em 2007, dessa situação que nós estamos... 17, aliás, desculpa. E tem as três pessoas que assinaram, que estava tudo... Era uma comissão lá na prefeitura, já do novo prefeito. Sindicância. Uma sindicância. Eu recebi... eles estão pedindo já para o arquivamento que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, eu gostaria, pelo menos, para ver essas 3 pessoas que assinou e disse que estava irregular, mas estava pedindo o arquivamento desse processo aí. Como a nossa comissão ela está apenas no início, a gente começou agora a ouvir as pessoas, eu acabei de não deliberar uma visita à secretaria, eu vou colocar aos colegas para que a gente receba o documento, mas tem a ver com o assunto, não é estranho. Não, senão não trazeria. Se não fosse assunto, não trazeria. Só um minuto, só um minutinho, presidente. Eu estou deliberando, então, só um minutinho, por favor. Eu vou deliberar pelo recebimento do documento, mas ainda a não convocação... Eu não entendi. O que é esse documento? O vereador... eu vou passar para os colegas. Poderia até tirar uma xerox e passar para os colegas vereadores aqui, que eu acabei de receber. O vereador... o vereador... Eu vou... O senhor quer explicar? Pode explicar, então. Posso. Por favor. Só me passa. Explique para ver se o vereador João Carlos entende. Eu já entendi, mas eu queria que o senhor explicasse. Essa ata aqui foi liberada em 2017 sobre a BBC e os 8 milhões e todos. E eles estão pedindo já o arquivamento. Eles acharam alguma coisa. Olha, eu estou lendo o último só. Depois, se vocês quiserem, eu tiro. Enfim, esclarecido nos fatos a entender dessa comissão existente regularidade que leva a opinar pelo arquivamento do processo em cumprimento no artigo 7, decreto municipal tal. Isso foi no dia 14 de julho de 2017. Então, nós já tínhamos um novo prefeito e que estava pedindo arquivamento da BBC. Então, é isso que eu gostaria de ouvir essas pessoas para a gente também. Porque, eu falei desde o começo, eu estou aqui para analisar, para ver se há algo errado, vamos levar em conta. Se não tiver errado, vamos mostrar que não teve nada de errado. Eu acho que essa comissão aqui veio para mostrar o que é certo e o que é errado. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor analisasse uma pergunta minha para o vereador Bugalu. Essa comissão que ele diz que deu pelo quê? Pelo arquivamento, é isso? Sobre os 8 milhões, é isso? Não, é da época do Fernão, é isso? Não, esse aqui já foi no 2017. É 2017. Eu quero uma cópia, eu não estou entendendo. Eu quero uma cópia. Então é bom vocês tirar uma cópia e mostrar para todos. Eu gostaria de receber uma cópia e não deliberar nada sobre esse assunto nos exatos momentos. Eu não estou pedindo para você liberar, vereador. Eu quero ter conhecimento. Que nós analisa tudo isso e também, se for preciso, chamar essas 3 pessoas que assinou o arquivamento do processo. É só isso. Não, então, eu acho que nós estamos aqui para achar a verdade, não procurar política. Eu acho que nós estamos aqui para política. Bom, sobre o documento que o vereador Bugalu pede para que seja colocado à disposição,
existe um processo administrativo, número 7121/2017, onde os integrantes dessa comissão, Priscila Tufani de Oliveira, presidente, Aline Sabá Gonçalves Domingues, membro, e Janaína Crispim, membro, Portaria não tem. eles fizeram a análise Isso. relacionada a essa dívida. Como os vereadores todos da comissão estão em dúvida, eu vou deliberar que esses documentos sejam passados uma cópia para cada um deles, É isso que eu e na quero. próxima reunião a gente delibera se convoca ou não as pessoas, ok? É o critério de você que Então, são presidente. inicialmente, eu estou apenas deliberando uma cópia para cada integrante da comissão, exceto o Bugalu, que já tem o documento. Cabe-me registrar que esse é um ato que normalmente é feito pela defesa dos investigados. O vereador Bugalu não é defesa dos investigados, ele é Nem um contra, investigador. nem a favor. Eu estou aqui A- para achar o que é melhor para a A população. comissão especial de inquérito, formada por nós 5, nós somos os Exatamente. investigadores do caso. Exatamente. Não somos defesa do caso. Não tem a portaria. Então, nesse caso, uma Você cópia para deve cada ter um, você por a favor. portaria. Pode tirar que eu tenho original. Vamos achar a portaria. Isso eu tenho certeza que eu trago para vocês na próxima. Mais alguma deliberação? Rita, por gentileza. Vereador João Carlos, a palavra está aberta para vocês. A ex-conselheira Graziele, ela pediu para que escutasse, a secretária, desculpa, pediu para que nós escutássemos a Terezinha, conselheira. Só que eu não sei o sobrenome dela. Não sei o Fazia sobrenome. parte da comissão fiscalizadora? Isso. É. Eu não sei quem que ela... Ela não falou sobre... É. Não consta o nome dela, não. Terezinha, quem que é? Ela não está aqui. Podia suspender essa hoje aqui e deixar o aniversário. Mariane Borges, Suspender. Não tem o nome dela aqui, não. Não sei quem que é essa Terezinha que ela pediu tanto, né? Olha, a ex-secretária, ela citou o nome, não citou o nome completo. Pela uma rápida vista aqui nas portarias, ela não consta dela. Vamos, nesse caso, pegar o nome completo dela e a tá. gente também delibera na próxima reunião dessa comissão, ok? Tá. Os senhores têm mais algum pedido de deliberação? João? Bugalu? Não? Presidente, Pois não. eu gostaria também de contar com a presença aqui do secretário da época de Finanças. Se for possível, eu não me recordo o nome dele, mas... Não, das Finanças, Secretaria de Finanças, da época. Eu não me recordo se era homem, se era mulher. Eu gostaria de deliberar a convocação dos servidores André Augusto Leme Sanches, que integrou a primeira comissão de fiscalização dos serviços de gestão, André Augusto Leme Sanches, Mariane Borges Banfi, que integrou a segunda portaria, publicada em 10 de junho de 2015,
são esses, vou repetir. André Augusto Leme Sanches e Mariane Borges Banff. Aliás, a Mariane e o André participaram da maioria dessas comissões de fiscalização. Então, gostaria de intimá-los para depor nessa comissão. Os senhores concordam? Eu concordo. Sim. Sim. O presidente, eu também, logo lá na frente, eu gostaria de trazer o prefeito que liberou essa comissão, para também ouvi-lo, se você estiver de acordo, é lógico. Mais para frente a gente vai deliberar sobre isso, vereador. Sim, para a próxima já, para segunda-feira que vem já. Porque nós temos apenas a Rosângela pendente, se ela vai vir ou não, vai depender da intimação da próxima semana. Então, já esses outros 2 funcionários para a oitiva da próxima semana. Assim, e como na oitiva da secretária, ficou patente que, do momento que ela assumiu para frente, ela começou a fazer a fiscalização, os relatórios, eu perguntei se esse pessoal apresentou relatórios de fiscalização, e eu gostaria de solicitar da Prefeitura uma cópia desses relatórios, uma no período do Frei Bento e a outra no período da secretária Graziele, ok? Solicitar quais os relatórios apresentados oficialmente pela Comissão de Fiscalização. Os senhores concordam? Ok? Bom, encerramento e convocação dos vereadores da SEI para comparecimento na próxima reunião. Antes, queria aproveitar e registrar que é aniversário do Bugalu hoje. Diz que tem um bolinho ali, preparado pela assessoria dele. Ela olhou para mim com a cara de que não tem o bolo. Mas nós que devíamos presenteá-lo com o bolo, isso é verdade. Eu quero agradecer, porque hoje não deu tempo nem de... Parabéns, vereador. Obrigado, gente. Obrigado. Às 15h42, declaro encerrada a presente reunião, ficando os senhores vereadores, componentes da Comissão Especial de Inquérito, convocados para a sua 5ª reunião, a ser realizada nesta casa em 16 de abril de 2018, segunda-feira próxima, às 14 horas, para cumprimento da pauta já deliberada pela comissão. A todos, boa tarde, muito obrigado pela presença.